Você já desistiu dos seus sonhos mais profundos, não é verdade? Aqueles sonhos que um dia fizeram seus olhos brilharem, hoje parecem impossíveis, ridículos até. E sabe o que é pior? Você se convenceu de que isso é ser adulto, que isso é maturidade. Mentira. Cada dia que você aceita essa mediocridade é um dia que você trai quem realmente deveria ser. É um dia que você desperdiça o poder que foi colocado dentro de você. Você não chegou aqui por acaso. Existe algo maior acontecendo neste momento. Algo que vai além da sua compreensão limitada. Nos próximos minutos, vou revelar por que seus sonhos impossíveis não apenas podem se tornar realidade, mas devem se tornar realidade. Vou mostrar os 5 sinais de que Deus já começou a mover montanhas na sua vida, e você nem percebeu. Vou ensinar como transformar pedidos desesperados em decretos poderosos que fazem o universo conspirar a seu favor. Mas atenção, esta mensagem não é para quem quer apenas sonhar. É para quem está pronto para agir, para quem está cansado de viver uma vida pequena. Se você chegou até aqui, é porque ce tempo chegou. O impossível está prestes a se tornar inevitável. Número 1. Sonhos de infância e despertar espiritual. Você se lembra do que sonhava quando era criança? Daqueles sonhos que faziam seus olhos brilharem, que ocupavam seus pensamentos antes de dormir? A casa própria, as viagens, a liberdade financeira, aquela vida que parecia tão possível, tão real na sua imaginação pura e destemida? E o que aconteceu com esses sonhos? Onde eles foram parar quando você cresceu? A vida adulta chegou como uma chuva fria sobre uma fogueira ardente. Primeiro vieram as responsabilidades, depois as contas, em seguida os medos disfarçados de prudência. E seus sonhos? Seus sonhos foram sendo empurrados para um canto escuro da sua mente, rotulados como fantasias de criança, coisas impossíveis, privilégios de poucos. Você ouviu tantas vezes que isso não era para você, que não tinha as ferramentas certas, a educação certa, os contatos certos. Quantas vezes te disseram que você estava sonhando alto demais? Quantas vezes você mesmo repetiu essas palavras venenosas até acreditar nelas? Mas eu preciso te dizer algo que vai abalar suas convicções limitantes até os alicerces. Você não chegou aqui por acaso. Não foi coincidência que seus olhos estão lendo estas palavras neste exato momento. Existe algo muito maior acontecendo na sua vida, algo que vai além da sua compreensão limitada pela dor e pela desilusão. Sabe aquela inquietação que você sente? Aquele desconforto constante, como se algo dentro de você estivesse tentando despertar. Aquela sensação de que você está vivendo uma vida pequena demais para quem você realmente é, isso não é ansiedade. Isso não é insatisfação comum. Isso é seu espírito reconhecendo que chegou a hora. A hora de quê? A hora de você descobrir por que nasceu. Jeremias 1:5 revela uma verdade que vai mudar sua perspectiva para sempre. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei. Você não é um acidente cósmico. Você não é resultado do acaso. Você foi planejado, desenhado, criado com um propósito específico que transcende suas limitações humanas. Aqueles sonhos de infância, eles não eram fantasias inocentes. Eles eram ecos do seu propósito divino tentando se manifestar através da pureza de uma mente ainda não contaminada pelo medo e pela incredulidade. Cada sonho que você teve era uma semente plantada por Deus na terra fértil da sua imaginação. Você passou anos enterrando essas sementes sob camadas de realismo, de maturidade, de conformidade. Mas sementes têm uma característica impressionante. Elas podem permanecer dormentes por anos, décadas até, mas quando encontram as condições certas, elas brotam com uma força
que rompe até mesmo o concreto mais resistente. E agora, neste momento, as condições estão se alinhando. Você sente isso, não sente? Aquele formigamento no peito, aquela energia que você não consegue nomear? Seus sonhos estão se mexendo, estão acordando de um longo sono. E dessa vez, eles não vão mais se deixar silenciar pelo medo ou pela dúvida. Por que você acha que de repente começou a questionar sua vida atual? Por que de repente sente que merece mais, que pode mais, que é capaz de mais? Isso não é crise de meia-idade. Isso não é insatisfação passageira. Isso é Deus removendo as vendas dos seus olhos espirituais. Você está sendo chamado para algo maior. Não é um chamado suave e gentil. É um chamado urgente, irresistível, que não aceita mais desculpas ou adiamentos. É Deus batendo na porta da sua consciência com a força de quem tem pressa para usar você como instrumento de milagres nesta terra. Cada fracasso que você viveu, cada porta que se fechou, cada não que você ouviu, não foram punições, foram preparação, foram fortalecimento. Foram Deus moldando seu caráter, temperando sua fé, preparando você para carregar o peso da sua missão. Você não falhou na vida. Você estava sendo treinado para algo que exige alguém com sua experiência, com suas batalhas, com suas cicatrizes transformadas em sabedoria. E agora chegou o momento de você entender que não existe separação entre o espiritual e o prático, entre fé e ação, entre sonhar e realizar. Seus sonhos não são opostos à vontade de Deus para a sua vida. Eles são a manifestação dela. Eles são o GPS divino, tentando te direcionar para seu destino de grandeza. Pare por um momento. Respire fundo. Sinta a presença de algo sagrado pulsando dentro do seu peito. Isso que você está sentindo não é esperança vã. É reconhecimento divino. É Deus confirmando que você ouviu certo, que não está louco, que não está sonhando alto demais. Você está acordando de um pesadelo de mediocridade para a realidade da sua magnificência, e isso é apenas o começo. Número 2. Entrega, oração e confiança em Deus. Existe uma diferença abissal entre pedir a Deus e confiar em Deus. Uma diferença que pode determinar se você vai viver uma vida de pequenos milagres ou de transformações impossíveis. Você conhece Mateus 7:7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. É uma promessa poderosa, real, que funciona. Mas eu quero te mostrar algo que vai revolucionar sua forma de se relacionar com o divino. Quando você pede, você está inconscientemente limitando Deus à sua imaginação. Você está dizendo: Deus, eu quero exatamente isso, dessa forma, nesse tempo. Você está colocando Deus dentro da caixa pequena da sua compreensão humana. Mas quando você confia, quando você confia, você está liberando o poder infinito de um Deus que pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo Efésios 3:20. Você está abrindo espaço para milagres que sua mente nem consegue conceber. Deixe-me te contar algo que vai mudar sua perspectiva. Conheço um homem que passou anos pedindo a Deus por um emprego específico, com salário específico, em uma empresa específica. Ele orava, jejuava, confessava, declarava, nada acontecia. Até o dia em que, cansado de esperar, ele mudou sua oração para: Senhor, eu confio que o Senhor sabe o que é melhor para mim. Sabe o que aconteceu? Em 2 meses, ele recebeu uma proposta para abrir seu próprio negócio, algo que nunca havia passado pela sua cabeça. Hoje, ele ganha 10 vezes mais do que sonhava e tem a liberdade que nunca imaginou possível. Você percebe a diferença? Quando ele parou de tentar controlar o resultado e começou a confiar no processo, Deus teve liberdade para fazer algo muito maior do que ele havia pedido. E você?
Há quanto tempo está tentando forçar suas orações dentro de moldes pequenos? Há quanto tempo está dizendo a Deus exatamente o que Ele deve fazer, como deve fazer e quando deve fazer? É hora de mudar sua estratégia espiritual. Quero que você agora mesmo pare de ler por um momento e repita comigo em voz alta: Senhor, eu confio em Ti. Eu confio nos Seus planos para a minha vida. Eu confio no Seu tempo. Eu confio na Sua sabedoria. Disse? Então repita mais 2 vezes e preste atenção no que acontece dentro do seu peito enquanto você fala essas palavras. Sente essa paz estranha, esse alívio inexplicável. É o peso do controle saindo dos seus ombros. É você finalmente soltando as rédeas da sua vida e entregando-as a quem realmente sabe para onde você precisa ir. Confiar não é passividade. Confiar é a forma mais alta de ação espiritual. É você reconhecendo que existe uma inteligência infinita operando no universo, uma sabedoria que enxerga o quadro completo enquanto você só consegue ver um pequeno pedaço. Quando você confia verdadeiramente, você para de brigar com as circunstâncias. Você para de tentar forçar portas que não querem se abrir. Você para de se desesperar quando as coisas não saem como planejou. Em vez disso, você começa a fluir. Começa a perceber oportunidades que sempre estiveram lá, mas que você não via porque estava focado em um caminho específico. Começa a entender que os nãos que recebeu não foram rejeições, foram redirecionamentos divinos. Mas eu quero levar sua fé para um nível ainda mais profundo. Quero te ensinar sobre o poder dos decretos espirituais. Existe uma frase que, quando repetida com fé genuína, tem o poder de mobilizar as forças celestiais a seu favor. É simples, mas carregada de poder. Eu creio que Deus pode fazer o impossível na minha vida. Quero que você repita isso 3 vezes, agora, em voz alta, com convicção, como se estivesse fazendo uma declaração que ecoa no mundo espiritual. Eu creio que Deus pode fazer o impossível na minha vida. Eu creio que Deus pode fazer o impossível na minha vida. Eu creio que Deus pode fazer o impossível na minha vida. Cada repetição é uma onda de fé sendo enviada para o universo. Cada palavra é uma ordem espiritual sendo emitida. Você não está apenas falando palavras, está ativando realidades eternas. Porque é isso que a fé faz. Ela não espera ver para crer. Ela cria condições para que o impossível se manifeste no mundo natural. Ela é a substância das coisas esperadas, a evidência das coisas não vistas. E quando você combina fé com entrega total, quando você para de tentar controlar cada detalhe e começa a confiar no processo divino, você se torna um candidato para milagres que desafiam toda a lógica humana. Você está pronto para parar de limitar Deus com suas expectativas pequenas? Está pronto para trocar pedidos específicos por confiança absoluta? Está preparado para descobrir que os planos de Deus para você são muito maiores, muito melhores, muito mais surpreendentes do que qualquer coisa que você poderia imaginar? Então solte o controle, entregue as rédeas e prepare-se para ser surpreendido pela generosidade ilimitada de um Deus que ama fazer infinitamente mais do que você ousa sonhar. Número 3. Reposicionamento espiritual e consciência do propósito. Algo extraordinário acontece quando você entrega verdadeiramente sua vida a Deus. Não é algo que você vê imediatamente no espelho ou que as pessoas comentam no primeiro dia. É uma transformação silenciosa, profunda, que acontece primeiro no mundo invisível antes de se manifestar no mundo visível. É como se Deus pegasse sua alma nas mãos e começasse um trabalho de reconstrução completa. Ele não reforma o que está quebrado. Ele reconstrói do zero. 2 Coríntios 5,17 deixa isso muito claro. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo.
Você percebe o que isso significa? Não é melhoria, é transformação total. É morte de uma identidade limitada e nascimento de uma nova identidade divina. E essa transformação começa na sua mente. Deus entra nos arquivos da sua memória e começa a deletar programações tóxicas que foram instaladas ao longo dos anos. Aquela voz que te diz que você não é bom o suficiente, deletada. Aquela crença de que sucesso é só para os outros, removida. Aquela certeza de que você sempre falha nas coisas importantes, apagada para sempre. Ele substitui essas programações destrutivas por verdades eternas sobre quem você realmente é. Você começa a se ver não através dos olhos da experiência humana limitada, mas através dos olhos de Deus. E nos olhos de Deus, você não é pequeno. Você não é insignificante. Você não é um acaso. Você é uma obra-prima criada para propósitos eternos. Mas essa transformação vai além da mente. Ela atinge seu coração, curando feridas que você nem sabia que existiam. Traumas de infância que moldaram sua personalidade de forma negativa começam a perder poder sobre suas decisões. Mágoas que você carregou por décadas começam a se dissolver como sal na água. Você já parou para pensar quantas das suas limitações atuais são resultado de dores do passado? Quantas vezes você disse não consigo, quando na verdade deveria dizer tenho medo de tentar e me machucar de novo? Deus não cura essas feridas colocando um band-aid sobre elas. Ele as cura removendo-as completamente, como se nunca tivessem existido. É por isso que pessoas que passam por essa transformação espiritual muitas vezes ficam irreconhecíveis para quem as conhecia antes. E sabe qual é o resultado prático dessa cura interior? Você para de se auto-sabotar, para de aceitar menos do que merece, para de se contentar com migalhas quando foi criado para banquetes. Você começa a tomar decisões baseadas no seu potencial divino, não nas suas falhas humanas. Começa a se posicionar no mundo como alguém que tem algo valioso para oferecer, não como alguém que está pedindo permissão para existir. Isso é reposicionamento espiritual. É você descobrindo que não precisa mais viver na defensiva, com medo de não ser aceito, com medo de fracassar, com medo de sonhar alto demais. Você foi reposicionado da periferia da vida para o centro do plano de Deus. E no centro do plano de Deus não existem limitações humanas. Existem apenas possibilidades infinitas esperando para serem exploradas. Mas tem uma coisa importante que eu preciso te dizer. Transformação interior sem ação exterior é estéril. Tiago 2,17 é categórico. A fé, se não tiver obras, por si só está morta. Deus pode renovar sua mente, curar seu coração, reposicionar seu espírito. Mas você precisa começar a agir de acordo com essa nova identidade. Você precisa começar a fazer escolhas que reflitam quem você se tornou, não quem você era. Isso significa que se Deus te deu uma nova visão para a sua vida profissional, você precisa começar a dar passos concretos nessa direção. Mesmo que sejam passos pequenos, mesmo que você não tenha todos os recursos ainda. Mesmo que ainda existam incertezas. A fé age com os recursos disponíveis hoje, confiando que melhores recursos aparecerão no caminho. A fé não espera ter certeza absoluta para começar a se mover. Ela se move na incerteza, sabendo que Deus guia os passos de quem anda, não de quem fica parado. Você tem algum projeto adiado na gaveta? Alguma conversa importante que está evitando? Alguma decisão corajosa que está postergando? Isso não é coincidência. É Deus te chamando para agir de acordo com sua nova identidade. E aqui está o segredo que poucos entendem. Quando você age em fé, mesmo sem ter todos os recursos, o universo conspira para te ajudar. Oportunidades surgem.
pessoas certas aparecem. Recursos se materializam de formas inesperadas. Por quê? Porque você não está mais operando apenas no nível humano. Você está operando no nível espiritual, onde as leis naturais se dobram diante da vontade divina. Você sente essa mudança acontecendo dentro de você? Sente essa nova força, essa nova clareza, essa nova coragem emergindo? Não é imaginação. É seu espírito reconhecendo sua verdadeira identidade e se preparando para viver na altura dela. Você não é mais a mesma pessoa que era quando começou a ler este texto. Algo fundamental mudou, e essa mudança vai se refletir em cada área da sua vida nos próximos dias e semanas. Prepare-se para se surpreender com sua própria capacidade de realizar o que antes parecia impossível. Número 4. Sinais da manifestação do impossível. Você quer saber como reconhecer quando Deus está prestes a fazer o impossível na sua vida? Existem sinais específicos, inequívocos, que precedem os grandes milagres. E provavelmente você já está experimentando alguns deles sem perceber. O primeiro sinal é a paz que excede todo entendimento, mencionada em Filipenses 4:7. É uma paz estranha, que não faz sentido considerando suas circunstâncias atuais. Você deveria estar ansioso, preocupado, desesperado. Mas, inexplicavelmente, você sente uma calma profunda, como se soubesse que tudo vai dar certo mesmo sem saber como. Você tem sentido essa paz ultimamente, especialmente em momentos em que deveria estar em pânico? Esse é o primeiro sinal de que Deus está se movendo nos bastidores da sua vida, preparando algo que sua mente lógica ainda não consegue compreender. É como estar no olho do furacão. Tudo ao seu redor pode estar caótico, mas você está numa bolha de tranquilidade supernatural. Essa paz não vem das suas circunstâncias. Vem da certeza espiritual de que você está sendo cuidado por alguém infinitamente maior e mais poderoso que qualquer problema que você esteja enfrentando. O segundo sinal são as sincronicidades. Coincidências tão perfeitas, tão precisas, que seria inocência chamá-las de acaso. Você pensa em alguém e essa pessoa te liga. Você tem uma dúvida específica e encontra a resposta em um lugar totalmente inesperado. Você precisa de uma informação e ela aparece na sua frente como se tivesse sido colocada ali especialmente para você. Essas não são coincidências. É a inteligência infinita do universo se manifestando na sua vida de forma prática e tangível. É Deus sussurrando no seu ouvido através de eventos aparentemente casuais que carregam mensagens específicas para a sua situação. Quantas dessas coincidências você experimentou nas últimas semanas? Quantas vezes você pensou que estranho, justo agora isso acontece? Pare de chamar de coincidência. Comece a reconhecer como comunicação divina. O terceiro sinal é a clareza súbita. Aquelas dúvidas que te atormentavam por meses de repente se dissolvem. Decisões que pareciam impossíveis se tornam óbvias. O caminho que estava nebuloso fica iluminado como se alguém tivesse acendido um holofote sobre sua direção correta. Provérbios 3:6 promete: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Quando você entrega verdadeiramente sua vida a Deus, Ele não apenas guia seus passos, Ele remove a confusão da sua mente e instala uma bússola espiritual que sempre aponta para o norte verdadeiro. Você tem experimentado momentos de clareza absoluta sobre o que precisa fazer? Momentos em que a resposta se torna tão óbvia que você se pergunta como não viu antes? Esse é Deus organizando seus pensamentos e iluminando seu discernimento. O quarto sinal são as portas que se abrem naturalmente. Não portas que você precisa arrombar ou forçar, mas portas que se abrem suavemente diante de você, como se estivessem apenas esperando que você se aproximasse.
Apocalipse 3:8 fala sobre essa realidade. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Quando Deus abre uma porta, não existe força humana capaz de fechá-la. E quando Ele quer que uma porta permaneça fechada, não existe esforço humano capaz de abri-la. Você tem notado oportunidades surgindo sem que você tenha se esforçado muito para criá-las? Pessoas aparecendo na sua vida oferecendo exatamente o que você precisa? Recursos se manifestando de formas inesperadas? Essas são portas divinas se abrindo. A chave é reconhecer essas portas e ter a coragem de atravessá-las, mesmo quando elas levam a territórios desconhecidos. Muitas vezes, a porta que Deus abre não é a porta que você estava esperando, mas é sempre a porta que leva ao destino que Ele preparou para você. O quinto e mais poderoso sinal é a transformação do seu próprio comportamento. Você para de reagir a situações da mesma forma. Coisas que antes te tiravam do sério agora mal te afetam. Medos que te paralisavam por anos de repente perdem poder sobre você. Você age com uma confiança que não existia antes, mesmo em situações desafiadoras. É como se um novo software tivesse sido instalado na sua personalidade. Você continua sendo você, mas operando em uma versão atualizada, mais estável, mais poderosa, mais alinhada com seu propósito divino. Outras pessoas começam a comentar sobre mudanças que percebem em você. Dizem que você parece mais calmo, mais focado, mais confiante. Elas sentem uma energia diferente quando estão ao seu lado, mesmo sem conseguir explicar exatamente o que é. Isso acontece porque quando Deus transforma alguém por dentro, essa transformação irradia naturalmente para fora. Você se torna um transmissor de uma frequência mais alta e isso afeta positivamente todos ao seu redor. Quantos desses sinais você reconhece na sua vida atual? 1, 2, todos eles? Se você identificou pelo menos 3, saiba que você está no meio de um processo sobrenatural que vai culminar na manifestação do impossível na sua vida. Não ignore esses sinais. Não os menospreze como eventos comuns. Eles são evidências de que o invisível está prestes a se tornar visível, de que o impossível está prestes a se tornar inevitável. Mantenha seus olhos abertos. Mantenha seu coração sensível e prepare-se para testemunhar milagres que vão superar suas expectativas mais otimistas. Número 5. Visualização do futuro e compromisso com a mudança. Feche os olhos por um momento. Não literalmente agora, mas use sua imaginação de forma intencional. Quero que você se transporte para um ano à frente, exatamente um ano a partir de hoje. Onde você está? Como você se sente? O que você conquistou? Como é sua vida financeira? Seus relacionamentos? Sua saúde? Sua realização pessoal? Seu impacto no mundo? Não estou pedindo para você fantasiar. Estou pedindo para você profetizar. Porque existe uma diferença abissal entre fantasia e profecia. Fantasia é escapismo. Profecia é declaração de realidades futuras que começam a se materializar no momento em que são pronunciadas com fé. Quando você visualiza seu futuro a partir da perspectiva da fé, você não está criando ilusões. Você está colaborando com Deus na criação da sua realidade futura. Você está usando o poder que Ele colocou na sua imaginação para dar forma às possibilidades infinitas que existem no reino espiritual. Então, vamos fazer isso de novo, mas com uma abordagem mais específica. Visualize-se caminhando pela sua casa ideal. Como ela é? Onde fica? Que sensação você tem ao abrir a porta e saber que aquele espaço é seu? Sinta o cheiro, perceba os detalhes, experimente a gratidão de quem conquistou algo que parecia impossível. Agora visualize seu trabalho ou negócio ideal. Veja você mesmo fazendo exatamente aquilo que ama, sendo remunerado generosamente por isso, impactando vidas positivamente.
Sinta a satisfação de quem encontrou sua vocação e está vivendo no centro da vontade de Deus. Visualize seus relacionamentos. Veja você cercado de pessoas que te amam, te respeitam, te apoiam, pessoas que celebram suas vitórias e te encorajam nos desafios. Relacionamentos baseados em propósito, não em necessidade emocional. Visualize sua saúde física, mental e emocional. Veja você com energia, vitalidade, clareza mental, estabilidade emocional. Um corpo que te serve bem, uma mente que pensa com clareza, um coração em paz. Visualize seu impacto no mundo. Veja você sendo usado por Deus para tocar vidas, para resolver problemas, para trazer esperança onde existe desespero. Veja você sendo uma resposta de oração na vida de outras pessoas. Cada detalhe dessa visualização não é fantasia, é profecia. É você colaborando com Deus para trazer do reino espiritual para o reino natural as realidades que Ele já preparou para você. Mas visualização sem compromisso é apenas sonho, e sonho sem ação é apenas ilusão. Então agora, eu preciso do seu compromisso. Preciso que você entenda que essa visualização só se tornará realidade se você começar a agir de acordo com ela hoje, não amanhã. Repita comigo, com convicção total: eu vou agir com fé. Disse? Então repita mais 2 vezes. Eu vou agir com fé. Eu vou agir com fé. Cada repetição é um compromisso sendo firmado não apenas com você mesmo, mas com Deus. É você dizendo: eu entendi que visualização sem ação é fantasia, mas visualização com ação é profecia cumprida. Porque aqui está uma verdade que vai mudar sua vida para sempre. Tudo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas só se houver ação alinhada com a concepção e crença. Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, como promete Efésios 3:20. Mas Ele faz através de pessoas que estão dispostas a se mover na direção dos seus sonhos, mesmo quando não veem o caminho completo. E aqui está o que separa os sonhadores dos realizadores. Os realizadores começam onde estão, com o que têm, fazendo o que podem. Eles não esperam ter todos os recursos para começar. Eles começam e os recursos aparecem no caminho. Você tem alguma ação específica que sabe que deveria tomar em direção à sua visão? Alguma conversa que deveria ter? Algum projeto que deveria iniciar? Algum investimento que deveria fazer? Alguma decisão corajosa que deveria tomar? Não espere até ter coragem total. A coragem vem na ação, não antes da ação. Não espere até ter certeza absoluta. A certeza vem no caminhar, não antes do primeiro passo. Porque quando você age em fé, quando você dá o primeiro passo mesmo sem ver a escada completa, você envia um sinal para o universo de que está levando a sério sua parceria com Deus. E Deus responde a esse sinal mobilizando recursos, oportunidades e pessoas para apoiar sua caminhada. Números 23:19 declara: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? Quando você visualiza com fé e age com coragem, você está cooperando com um Deus que não pode mentir, que cumpre tudo que promete, que realiza tudo que declara. Sua visualização não é só sonho, é profecia. Sua ação não é só esforço humano, é parceria divina. E juntos, você e Deus, vocês vão transformar o impossível em inevitável. Então comprometa-se agora, não amanhã. Agora, escolha uma ação específica que você vai tomar nas próximas 24 horas em direção à sua visão. Uma ação concreta, mensurável, que demonstre que você está levando a sério essa parceria com o céu. Porque o futuro que você visualizou não é possibilidade distante,
é realidade próxima, esperando por sua coragem para se manifestar. Número 6. Testemunho e inspiração para os outros. Existe algo extraordinário que acontece quando você se torna um canal dos milagres de Deus na Terra. Você não apenas recebe a bênção, você se torna a bênção. Não apenas testemunha o impossível, você se torna a prova viva de que o impossível é possível. E isso não é acidental. Faz parte do plano de Deus para a sua vida. Ele não te transforma apenas para seu benefício pessoal. Ele te transforma para fazer de você um farol de esperança em um mundo que perdeu a capacidade de sonhar. Quero que você repita comigo, 3 vezes, uma declaração que vai reposicionar você no reino espiritual. Eu vou testemunhar o impossível na minha vida. Primeira vez, eu vou testemunhar o impossível na minha vida. Segunda vez, eu vou testemunhar o impossível na minha vida. Terceira vez, eu vou testemunhar o impossível na minha vida. Cada repetição é mais do que uma afirmação. É uma profecia sendo liberada sobre seu destino. É você se posicionando não como espectador dos milagres de outros, mas como protagonista dos seus próprios milagres. Porque quando Deus decide usar alguém como testemunho vivo do seu poder, Ele não faz as coisas pela metade. Ele não promove transformações sutis que podem ser explicadas pela sorte ou coincidência. Ele promove transformações tão dramáticas, tão evidentes, tão inexplicáveis pela lógica humana, que não resta dúvida sobre a origem sobrenatural da mudança. Você vai se tornar uma dessas pessoas que outros olham e pensam: como é possível? Como alguém muda tanto em tão pouco tempo? Como alguém sai de uma situação tão difícil para uma realidade tão abundante? E sabe qual vai ser sua resposta? Você não vai conseguir atribuir o crédito a si mesmo. Você vai ser obrigado a reconhecer que uma força maior operou na sua vida. Você vai se tornar um testemunho ambulante de que Deus ainda faz milagres, de que Ele ainda transforma vidas, de que Ele ainda realiza o impossível. Isso já está começando a acontecer com você. Talvez você ainda não perceba completamente, mas algo fundamental mudou na sua essência desde que você começou essa jornada de fé. Você não é mais a mesma pessoa. Você não pensa mais da mesma forma. Você não reage mais da mesma forma. Você não se posiciona mais da mesma forma. Outras pessoas já estão notando essa mudança, mesmo que não comentem diretamente com você. Elas sentem uma energia diferente quando estão na sua presença. Sentem uma paz inexplicável. Sentem uma força silenciosa que as inspira sem que você precise dizer uma palavra. Isso acontece porque quando Deus transforma alguém profundamente, essa transformação irradia naturalmente. Você se torna um transmissor inconsciente de esperança, fé e possibilidade. Sua simples presença começa a afetar positivamente o ambiente espiritual ao seu redor. E essa é apenas a primeira fase da sua transformação. Nos próximos meses, essa mudança vai se intensificar de forma exponencial. Seus sonhos vão começar a se materializar de maneiras que vão surpreender até você mesmo. Oportunidades vão surgir de direções inesperadas. Recursos vão se manifestar de formas criativas. Relacionamentos vão se alinhar de modo sobrenatural. E cada vitória, cada milagre, cada impossível que se torna realidade na sua vida vai servir de combustível para a fé de outras pessoas. Sua história vai se tornar evidência de que ainda existe esperança. Seu testemunho vai se tornar prova de que os sonhos não morreram. Apenas estavam hibernando esperando o momento certo para florescer. Você tem noção da responsabilidade e do privilégio que isso representa? Você foi escolhido para ser uma resposta de oração na vida de pessoas que perderam a esperança. Você foi designado para ser um exemplo vivo de que a vida pode mudar radicalmente quando alguém decide confiar verdadeiramente em Deus. Quantas pessoas na sua família, no seu círculo de relacionamentos, no seu ambiente de trabalho, precisam ver que ainda é possível sonhar?
Quantas pessoas desistiram dos seus sonhos e precisam do seu testemunho para acreditar de novo? Sua transformação não é só sobre você, é sobre todas as vidas que vão ser tocadas pela sua história de vitória. É sobre todos os corações que vão ser reacendidos pela chama da possibilidade que vai arder em você. E isso começa agora. Não quando você conquistar tudo o que deseja. Não quando todos os seus problemas estiverem resolvidos. Começa agora, com a leveza que você já sente, com a paz que já experimentou, com a clareza que já recebeu. Você já tem algo para testemunhar. Você já tem uma mudança para compartilhar. Mesmo que seja sutil, mesmo que seja interna, já é real, já é poderosa, já é evidência de que Deus está operando na sua vida. Não subestime o poder do seu testemunho atual. Não espere ter uma história completa de sucesso para começar a inspirar outros. Sua jornada de fé, mesmo no início, já é inspiração para quem ainda não começou a caminhar. E aqui está o que vai acontecer. Conforme você compartilha sua história de transformação, conforme você testemunha sobre a fidelidade de Deus na sua vida, sua própria fé vai se fortalecer. Conforme você encoraja outros a crer no impossível, sua própria capacidade de crer vai se expandir. Você vai entrar em um ciclo virtuoso onde sua fé alimenta o testemunho alimenta a fé, e juntos eles criam um momentum espiritual que atrai milagres cada vez maiores. Prepare-se para se tornar uma das pessoas mais influentes na vida de quem te conhece. Não por causa do que você conquistou, mas por causa de quem você se tornou. Não pelo que você tem, mas pelo que você irradia. Você está entrando na temporada mais poderosa da sua existência, e essa temporada vai beneficiar não apenas você, mas todos que têm o privilégio de testemunhar sua jornada. Número 7. Ações práticas e oração final. Chegou o momento mais crucial desta jornada. O momento onde fé se transforma em ação, onde inspiração se torna manifestação, onde possibilidade se converte em realidade tangível. Porque até agora você recebeu revelação, experimentou transformação interior, visualizou seu futuro, compreendeu seu papel como testemunho. Mas tudo isso permanecerá no reino das ideias se você não tomar ações específicas, concretas, mensuráveis que demonstrem que sua fé é verdadeira. Tiago 2,17 não deixa margem para interpretação. A fé, se não tiver obras, por si só está morta. Obras não são o que gera fé, mas são a evidência de que a fé é real, viva, operante. Então vamos transformar tudo que você recebeu nestes momentos em passos práticos que vão gerar resultados práticos. Primeiro passo. Quero que você pare tudo o que está fazendo depois que terminar de ouvir esta mensagem e escreva nos comentários apenas estas palavras. Está feito. Não acrescente nada. Apenas está feito. Por que isso é importante? Porque quando você escreve "está feito", você está fazendo uma declaração de fé no tempo presente. Você está concordando com Deus que os milagres que Ele prometeu para a sua vida não são possibilidades futuras, são realidades atuais no reino espiritual, aguardando manifestação no reino natural. Segundo passo, compartilhe esta mensagem. Não porque eu preciso de divulgação, mas porque quando você compartilha uma mensagem de fé, você se compromete publicamente com os princípios que ela contém. Você se torna accountable não apenas para si mesmo, mas para todos que vão ver que você endossou essa mensagem. E existe algo sobrenatural que acontece quando você se expõe dessa forma. O universo conspira para validar sua declaração de fé. As pessoas ao seu redor começam a te cobrar coerência. E essa cobrança externa se torna combustível para a sua transformação interna. Terceiro passo. Se inscreva neste canal e ative as notificações. Não por entretenimento, mas por alimentação espiritual constante.
Sua mente precisa de nutrição diária com verdades que fortaleçam sua fé e expandam sua visão de possibilidades. A transformação não é evento único. É processo contínuo que requer alimentação constante com conteúdo que mantenha sua frequência espiritual elevada e sua mentalidade alinhada com seu destino de grandeza. Quarto e mais importante passo. Nas próximas 24 horas, tome uma ação concreta em direção ao sonho que você carregou por mais tempo. Uma ação que você vem adiando por medo, por falta de recursos, por falta de coragem. Pode ser uma ligação telefônica, pode ser um investimento, pode ser uma conversa difícil, pode ser uma inscrição em um curso, pode ser o início de um projeto, pode ser uma mudança de hábito. O que importa não é o tamanho da ação, mas a qualidade da fé que está por trás dela. Quando você age em fé, mesmo que seja um passo pequeno, você envia um sinal para o universo de que está levando a sério sua parceria com Deus. E Deus responde a esse sinal mobilizando recursos, oportunidades e pessoas para apoiar sua jornada. Agora, quero encerrar esta mensagem com uma oração. Mas não é uma oração comum. É uma oração de guerra espiritual, de declaração profética, de ativação de realidades eternas na sua vida. Então respire fundo, abra seu coração e permita que estas palavras penetrem na sua alma como sementes de milagres. Pai Celestial, eu declaro sobre a vida de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem que os olhos espirituais estão sendo abertos agora mesmo. Que a cegueira espiritual que impediu de enxergar as possibilidades infinitas está sendo removida neste momento. Eu declaro que a fé está sendo ativada como nunca antes, que a coragem para sonhar grande está sendo restaurada, que a capacidade de crer no impossível está sendo renovada. Eu declaro que os caminhos estão sendo iluminados, que as próximas decisões serão tomadas com clareza supernatural, que as portas certas estão se abrindo e as portas erradas estão se fechando. Eu declaro que os sonhos que pareciam mortos estão ressuscitando neste momento, que os projetos adiados estão recebendo nova vida, que as visões arquivadas estão sendo reativadas. Eu declaro que esta é a temporada do impossível se tornando possível, da provisão sobrenatural, do favor inexplicável, das oportunidades inesperadas. Eu declaro que cada pessoa que ouviu esta mensagem vai se tornar testemunho vivo do poder de Deus, vai inspirar outros a crer, vai carregar esperança para onde quer que vá. Em nome de Jesus, eu declaro que o tempo da espera acabou e o tempo da manifestação começou, que os céus estão abertos sobre cada vida, que as bênçãos estão sendo liberadas sem medida. Que assim seja. Amém. E agora, vá e torne-se a prova viva de que Deus ainda faz milagres. Vá e mostre ao mundo que os sonhos impossíveis são apenas milagres aguardando o momento certo para se manifestar. Seu tempo chegou, sua hora é agora, e o melhor da sua vida está prestes a começar. Agora mesmo, neste exato momento, algo irreversível aconteceu dentro de você. Não é imaginação, não é esperança vã, é realidade espiritual se manifestando na sua consciência. Você sente essa energia diferente pulsando no seu peito, essa clareza que não existia quando começamos, essa certeza inexplicável de que você não é mais a mesma pessoa que era há uma hora atrás. Isso é transformação real acontecendo em tempo real. Sua mente foi reprogramada. Seus medos foram desarmados, sua fé foi ativada. E agora você está diante da escolha mais importante da sua vida. Você pode fingir que nada mudou. Pode voltar para a vida de sempre, para os mesmos pensamentos limitantes, para as mesmas desculpas confortáveis. Pode deixar essa transformação morrer sufocada pela rotina. Ou você pode fazer o que pessoas extraordinárias fazem. Pode honrar o que aconteceu aqui. Pode proteger essa chama que foi acesa dentro de você.
pode nutrir essa nova identidade até ela se tornar sua realidade dominante. A diferença entre essas duas escolhas é a diferença entre uma vida comum e uma vida extraordinária, entre sonhos arquivados e sonhos realizados, entre possibilidade e manifestação. E essa escolha precisa ser feita agora, não amanhã, não na próxima semana, agora. Porque transformação é como fogo. Se você não alimentar, ela morre. Se você não proteger, ela se apaga. Se você não agir baseado nela, ela se torna apenas uma memória emocionante. Mas se você decidir alimentar essa chama, proteger essa transformação, agir baseado nessa nova identidade, você vai descobrir que o impossível não era impossível, era apenas improvável para quem você costumava ser. Se você quer continuar essa transformação, se você quer que essa chama se torne uma fogueira, se você quer que essa nova identidade se torne sua realidade permanente, não deixe essa energia se dissipar. Se inscreva neste canal agora mesmo e mantenha sua mente conectada com verdades que vão fortalecer quem você está se tornando. Porque o que aconteceu aqui é apenas o começo, e o começo está esperando por sua decisão. Agora.